Bom dia a todos. Eu vou então falar sobre o capítulo 7, que é a intervenção espiritual num AVC, que é o caso de Antônio, e vou pedir umas plaquinhas a mais ou a menos para falar também uma coisa muito interessante, que é referente também ao livro Missionários da Luz, no capítulo 2, quando André Luiz fala sobre a epífise, sobre a glândula pineal. Então, o caso de Antônio era um resgate, uma intervenção. O Antônio era uma pessoa com uns 70 anos e provavelmente, pelas descrições aí, tinha uma aterosclerose avançada. E ele... Eu vou colocar algumas partes do texto aqui mesmo, não vou ler tudo, né, mas só para vocês terem a referência. Alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Então, Antônio estava prestes a ter um AVC e ter e falecer, e desencarnar. Então, Alexandre, um dos interventores, se inclinava, ele observa o que provavelmente seria essa figura, onde está a setinha amarela, e a gente vê aqui, então, uma trombose, uma estenose, como a gente fala, que é um estreitamento, e aí quase completo, né? E essa é a artéria carótida interna, que irriga uma parte grande do cérebro, e obviamente aqui, como eles colocam, irriga também o córtex motor do cérebro. Então, a apoplexia, quer dizer, o AVC, estava prestes a acontecer. E aí essa imagem aqui de baixo, desse cérebro, que seria um AVC hemisférico, né, quer dizer, quase a metade do cérebro acometida, não há descrição se seria se seria um AVC hemisférico ou se seria apenas parte do segmento circulatório que seria afetado e mesmo assim ele não resistiria. Mas algumas coisas interessantes aqui a gente tem que ressaltar. O Antônio foi convocado e mesmo inconsciente, ele tinha algum grau de contato com a espiritualidade. Então colocava-se: Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. E aí vem uma questão fundamental. Se o paciente não está aberto para uma intervenção, é muito difícil de fazer. Então, quando a gente define a cura espiritual, existe o fenômeno, existe o poder do médium, ou o ambiente, a força externa da cura, mas se não tiver uma abertura, realmente fica muito menos provável, muito mais difícil. Então, para uma cura espiritual, é importante o envolvimento do paciente, a crença do paciente. É claro que existe cura sem ter crença nenhuma do paciente, ou sem ter vontade nenhuma, né? Existe uma escala grande aí de acontecimentos e de aspectos envolvidos. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender vagas noções de consciência. E o instrutor prosseguiu: Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Esse momento é decisivo para as suas necessidades. Então, quando nós nos encontramos numa situação de doença, esse tipo de pensamento, o desejo de retomar as células físicas. Então, se a gente não cooperar com o próprio processo de saúde e doença,
nada acontece. E aí vem uma outra questão, um modelo sobre como o cérebro funciona em relação às preocupações excessivas, à ansiedade, à antecipação das coisas. Nós temos, na nossa experiência normal do dia a dia, nós temos a experiência sempre deste segundo. Nós vivemos sempre no presente, sempre no agora. Nós temos a memória do passado, então nós conseguimos lembrar das coisas, e também temos a contramemória ou a antecipação. Nós temos capacidade de projetar o futuro. Nós sabemos que amanhã será segunda-feira, temos uma agenda, enfim. Existe uma capacidade que é oriunda do lobo frontal, que tem a ver com o processo evolutivo do ser humano, que faz com que nós consigamos antecipar, nós consigamos nos preparar para acontecimentos futuros. E isso tem uma única função. Inicialmente, na nossa evolução genética, esse contexto todo está muito inserido com a sobrevivência. Então a gente tem memória para lembrar das coisas, para que a gente se prepare e aprenda com o acontecimento dessas coisas para poder ou sair de perto delas quando elas são ameaçadoras, ou para a gente se aproximar a elas, e aí entra o circuito do prazer, para que a gente continue fazendo ou mantendo certas funções para nos manter vivo, nos deixar vivo. Então, quando a gente traz um pensamento do passado aterrorizador, quando a gente lembra, e aí vem toda a literatura sobre trauma, quando a gente então reexperiencia um trauma que não foi ressignificado, e aí nós passamos a viver então esse trauma. Ele passa a existir no agora. Da mesma forma, quando a gente antecipa uma situação catastrófica do futuro, ela também passa a acontecer. O cérebro e o organismo não conseguem diferenciar exatamente, na sua resposta mais visceral, fisiológica, não consegue separar se aquilo está realmente acontecendo ou se vai acontecer. No momento em que a tela mental, como coloca aqui, da preocupação excessiva, né, como coloca aqui André Luiz, no momento em que a tragédia é colocada aqui no agora, aquilo passa de fato a acontecer. Então o organismo, o cérebro, vai responder como se aquilo fosse real, como se aquela ameaça estivesse acontecendo de fato, e aí os sistemas de defesa vão ser acionados. O sistema de dor, o sistema imune, enfim, todos os nossos sistemas de defesa, quer dizer, o organismo vai pôr o exército nas ruas. E aí que entra o desgaste. E por isso que as preocupações, a ansiedade, está, segundo alguns artigos, no meio de 70% de toda a morbimortalidade das doenças nos seres humanos. E muito ligado a síndromes somáticas funcionais, como intestino irritável, fibromialgia, distúrbio do sono, enxaqueca e também a ansiedade por ela própria, né? Então, esse contexto ele é fundamental. E com a intervenção espiritual e com o pensamento voltado para a expectativa mais otimista, você consegue reverter, então, aquela resposta de ameaça, aquela sobrecarga, né, aquele consumo de produção, aquela produção excessiva de anticorpos, e aí você vai vendo as respostas relacionadas a doenças autoimunes, você vai vendo as pessoas sobrecarregadas e tendo infecções repetidas, porque o sistema imune está sendo usado para defender do nada, de uma coisa que não existe. Aí quando vem
algum vírus, alguma coisa, algum agente infeccioso, a pessoa não está bem preparada para se defender. Então passa a ter multiplicidades de infecções. Então, com a fé, e o que é a fé? A fé é a expectativa otimista. Fé é acreditar que o melhor cenário vai acontecer. E aí as leituras diversas que nós temos de várias culturas, né? Deus está conosco, os espíritos estão nos amparando, os espíritos protetores, enfim, qualquer que seja o contexto religioso, social, que leve a uma calma para o paciente e uma certeza, uma determinação para que a tela mental não seja ocupada, na experiência do agora, com situações catastróficas. E mesmo que esteja acontecendo algo muito crítico e muito ameaçador, que essa expectativa positiva, que esse otimismo, que essa fé, possa ser então permeada no organismo e as respostas fisiológicas serem mais adequadas. Então acontece um acoplamento do que é o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, e tudo aquilo andando no mesmo segundo. E a gente está sempre neste segundo, neste segundo. A gente consegue antecipar um pouquinho, a gente consegue lembrar das coisas do passado, mas a vida, a experiência humana é essencialmente deste momento. Né? Aí vem uma outra questão interessante. André Luiz coloca que as intervenções são mais eficientes à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. O que será isso? Um dia talvez a gente vai entender. Mas dá para entender que isso faz muito sentido, porque, como nos ensina o Dr. Ney Carter, com a medicina baseada em evidências, nós temos artigos, então, bastante exaustivamente importantes, mostrando para a gente que existe realmente uma variação circadiana nas doenças cardiovasculares. E essa figura aqui mostra que, realmente, no período da manhã, existe um aumento desses eventos. Né? À noite, acontece uma série de coisas também que deflagram os eventos cardiovasculares, AVC, infarto do miocárdio, por exemplo, a apneia do sono, existe uma série de questões da ritmicidade. Mas é interessante verificar essa questão e como ocorre esse trabalho de resgate noturno e como isso tem uma possível implicação aqui. É claro que são vários fatores, mas é uma curva que se observa. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora. Chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Ao longo do fígado, fica uma interrogação. Não tem uma explicação para isso. O fígado aparentemente não tem nada a ver com o processo cardiovascular. Mas existe uma hipótese, pode ser, aí é uma elucubração, né? Existe uma literatura baseada nisso, relacionada à colecistoquinina. Aí não sei se o Décio pode ajudar a gente. E nós temos aí, relacionado à ansiedade, alguns elementos que são produzidos no fígado também. O Décio levantou a questão da coagulação também, né? Embora a coagulação mediada pelo fígado é dependente da vitamina K, os outros fatores
agudos são dependentes de outros fatores. Então eu abri o PDF do livro Missionários da Luz e escrevi epífise. E apareceu todas as palavras epífise que foram colocadas, né? Então, para quem gosta de pesquisar, ou para quem tem algum interesse especial e quiser aprofundar, talvez eu esteja falando aqui uma grande novidade para mim e para muitos não seja novidade nenhuma, mas eu fiquei bastante contente com essa possibilidade, né? Enfim, uma das questões aqui importantes sobre a glândula pineal é que o Missionários da Luz foi escrito, pelo menos o prefácio do Emmanuel, está datado de 13 de maio de 1945. E a gente vê aqui uma série de coisas que foram antecipadas, né? Uma delas, aqui através desse texto, a glândula pineal segrega hormônios psíquicos, ou unidades força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Quer dizer, em 1945, já esse texto coloca a existência de um hormônio secretado pela glândula pineal, que em 1958, por Aaron Lerner, foi isolado. Então a gente conseguiu resgatar aqui esse artigo, acho que até está meio amarelo, né? 1958, é um PDF aqui do isolamento da melatonina, quer dizer, 13 anos depois, né? Então isso é muito interessante. Algumas coisas outras para a gente ressaltar, né? Então, na visão espiritual, a glândula pineal, ela transforma-se em núcleo radiante, né? Ela é uma minúscula glândula e esse núcleo radiante, em derredor, seus raios formam lótus de pétalas sublimes. Sobre o núcleo semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves. De mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Então, André Luiz coloca a glândula pineal como a glândula da vida mental. E ele também antecipa uma outra questão, que é a glândula pineal não é um órgão vestigial. Quer dizer, não é uma sobra da evolução das espécies, não se trata de um órgão morto. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar com o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, toda a fisiologia da melatonina e da glândula pineal, ela tem um elemento que é a modulação, que é muito mais avançada do que a gente fala da neurotransmissão direta. Então, uma coisa é a ação no receptor, é resposta sim e não, é um efeito direto de uma substância. Outra coisa é a modulação, que tem a ver com o equilíbrio. Então, a glândula pineal é realmente o maestro, e a melatonina é a que sinaliza quimicamente os ritmos biológicos e, mais do que isso, a integração do meio ambiente, do meio interno com o meio externo, do organismo com o meio ambiente. Então, aqui nós temos no texto também do Lerner, de 58, ele falando que a fisiologia, o papel fisiológico da melatonina não é conhecido no presente momento. 1958. Em 45, André Luiz já discorria uma série de coisas relatando a importância. New England, em 77. Wurtman já coloca, então, que o órgão pineal é um órgão importante, né? A glândula pineal é um transdutor fotoneuroendócrino. O que quer dizer isso? Transforma a informação luminosa numa secreção hormonal, através de uma mediação de estímulos nervosos, do sistema nervoso central.
Então, tem muito a ver com... Esse aí, esse 2 minutos é do atual ou do antigo? É? Tá bom. Então, ele coloca também, o neurologista comum não a conhece bem. E aí a gente vê um monte de publicações sobre a influência da melatonina, a glândula pineal, em doenças neurológicas. Tem influência na doença de Alzheimer, no Sundowning, nas cefaleias, na epilepsia. Tem um grupo da Unifesp que estuda especialmente a melatonina como anticonvulsivante. Existe ação em Parkinson, existe uma ação em diversas situações, porque a melatonina tem várias ações, mas uma delas é ser um potente varredor de radical livres. Então, tudo que é lesão por oxidação, por radical livres, a melatonina tem chance de equilibrar. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. E hoje, a melatonina é uma realidade na psiquiatria. O mais novo antidepressivo de boa tolerabilidade, boa eficácia, superior a muitos antidepressivos e que tem se tornado aí uma opção bastante importante, é o remédio chamado agomelatina, que é um antidepressivo com ação na melatonina. Então hoje a base terapêutica da psiquiatria, ela tem que inserir o contexto de ritmos biológicos, ritmos circadianos e o entendimento da fisiologia da melatonina. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza. E aí a melatonina e a glândula pineal têm a importância, então, de sincronizar os ritmos biológicos do organismo com os ritmos externos, o nosso ciclo claro-escuro. O nosso ritmo numa caverna escura, sem influência luminosa, seria de mais do que 24 horas, seria de, em média, 27 horas. Então a gente tem que sincronizar com o ritmo claro-escuro da posição que você está na Terra. Se você está no Equador, você tem aquele horário de nascer do sol e pôr do sol. Se você está no inverno europeu, pobre de você, que você vai ter provavelmente depressão de inverno, por falta de secreção de melatonina, inclusive. Então, existe, eu já estourei o tempo, mas eu estou terminando, tá? Só mais meia hora. Existe, então, uma ligação com todo o sistema endócrino, e aí, de novo, a melatonina é o maestro, né? é o sinalizador de toda a ritmicidade biológica. Por isso que, se você abre no PubMed e põe melatonina, você vai ver artigo em oftalmologia, em cardiovascular, digestivo, neurológico, enfim, reprodutivo, tem melatonina em todo canto, né? As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. Então aqui a gente vê como é que é a rede neural da produção de melatonina. E aí uma coisa importante para a gente saber, e aí o Décio até tinha comentado, né? Vamos dosar melatonina em médiums antes e depois. O problema é que a secreção da melatonina é noturna, começa depois que o sol se põe, e vai ter um pico às 3 da manhã, e depois cai no meio da noite. Então, se você dosar, pode ser que isso esteja errado, mas eu não esperaria diferença antes e depois de um transe mediúnico. O possível seria dosar num dia exatamente igual, porém com atividade mediúnica, versus sem atividade mediúnica, e ver se aquilo aumenta ou diminui. E aí vem uma série de dúvidas ainda fisiológicas de qual é o marcador de função de melatonina. É o pico? É a hora que ela aumenta? Enfim, tem um universo de questões ainda para saber qual é o marcador de função pineal, né? Aí ele coloca uma questão interessante sobre a importância do exercício físico.
Então, ele diz aqui a importância do exercício como um equilíbrio. Tá, sim. Um equilíbrio. Vocês não vão tomar café, né? Depois, né? Não? Vão? Tá. Quem quiser tomar um café, então pode seguir. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa, incontestavelmente. A ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. Eu peguei só isso aqui para mostrar, mas um monte de literatura sobre exercício como um sincronizador de ritmos biológicos e com o equilíbrio da função da melatonina. Esse aqui eu vou poupar vocês por conta do café, que eu também quero tomar. E eu finalizo com um chamado para vocês sobre a nossa loja virtual e o nosso site. E também, já que nós estamos em 2010, nós temos aqui o Facebook, o Twitter, que vai receber mais dados agora, e em breve nós teremos um canal no YouTube para colocar alguns vídeos e fazer uma divulgação mais ampla. Muito obrigado pela paciência.